Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, meditá-la. É a nossa experiência de Lectio Divina, a Bíblia no meu dia a dia. E veja só, o profeta Isaías trouxe uma palavra do próprio Senhor. A palavra de Deus não volta para ele sem surtir o efeito. Se nós abrirmos o nosso coração, o efeito da palavra que nós meditamos vai nos transformar por inteiros. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos oriente, nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar um novo capítulo e vamos lê-lo inteiro. Livro dos Números, capítulo 12. Anota aí, Números, capítulo 12, versículos de 1 a 16. Números, capítulo 12, versículos de 1 a 16. É muito importante que você tenha a Bíblia, o caderno, anote, porque faz parte da dinâmica da nossa Lectio Divina. Quero convidar você a ler comigo o texto e depois juntos meditá-lo. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Diziam: acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. De repente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda do encontro. E eles foram. O Senhor desceu da coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando os dois se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e lhe falarei em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras, e não em enigma. Ele contempla a forma do Senhor. Como, pois, vos atreveis a criticar meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Apenas a nuvem se tinha afastado da tenda. Maria ficou leprosa, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela, viu-a toda coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: por favor, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tolamente cometemos. Que Maria não fique como morta, como um aborto lançado fora do ventre da mãe, com a metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te rogo, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Maria confinada durante 7 dias fora do acampamento e depois readmitida. Assim Maria ficou confinada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu do lugar enquanto ela não foi readmitida. Depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Farã. Nós fazemos a leitura literal. O que aconteceu, o que o autor está nos mostrando é exatamente isso. Arão e Maria se rebelaram contra Moisés. E olha, falaram e Deus viu o que eles estavam falando. Criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope e disseram: será que Deus só fala com Moisés? Ele fala também conosco, através de nós. Isso demonstra, meus irmãos, uma realidade familiar onde o ciúme passou a governar o coração de Maria e o coração de Arão. Eles estavam com ciúmes de Moisés. E por estarem com ciúme de Moisés, falaram contra Moisés. Moisés é o líder que Deus colocou à frente do povo, inclusive dos seus irmãos, Maria e Arão. Deus os chama à tenda para corrigi-los e confirmar que Moisés é aquele com quem ele fala face a face.
Moisés é o escolhido, é o líder. Mas existe uma palavra aqui que muda toda a nossa história se nós buscarmos essa virtude. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais humilde da face da terra. A atitude de Moisés revela exatamente isso. Nós vamos perceber que quando a nuvem da glória sai de cima da tenda, ou seja, Deus se afasta deles, Maria fica cheia de lepra. Deus a corrige. Deus mostra que a inveja, que o ciúme, que quando se fala do outro dessa maneira, isso gera morte, doença espiritual. Não morte física, nós estamos fazendo uma leitura espiritual. A morte espiritual. Aquilo que rompe com a caridade, com o amor a Deus. Aquilo que atinge o próximo e que nos faz precisar de confissão para voltar ao estado de graça. E aí Arão suplica a Moisés para que Moisés interceda por Maria. E o homem mais humilde da face da terra foi prejudicado pelos dois irmãos por causa do ciúme e da inveja. Ele se coloca humildemente diante de Deus e ele suplica pela cura de Maria. Deus ouve, mas diz, por 7 dias ela ficará fora do acampamento. Depois ela será readmitida. Por 7 dias, Maria ficou leprosa no cantinho do pensamento. Não é assim que às vezes a gente trata as crianças? Vou te colocar de castigo no cantinho do pensamento para você refletir sobre a sua vida. Maria ficou 7 dias no cantinho do pensamento, fora do acampamento, com lepra, que era uma doença que comia a carne. E depois ela é curada, ela é readmitida, ela é trazida de volta para o acampamento. Isso tudo fala muito ao nosso coração. O ciúme de irmãos, entre irmãos, a inveja entre irmãos, é pior do que a atitude da impiedade dos pagãos. Causa mais escândalo. Nós não podemos permitir isso nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Quantas pessoas agem assim no trabalho, querendo derrubar a outra? Isso é pecado. E é um pecado que clama ao céu. Mas nós vemos Moisés exatamente cumprir aquilo que nosso Senhor ensinou no Sermão da Montanha. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. A atitude do humilde Moisés deve ser a minha atitude e a sua. Pedir a Deus a humildade de reconhecer o dom do outro, a humildade de reconhecer que talvez o outro tenha carismas, coisas melhores do que as minhas, mas eu abençoo aquilo que Deus concedeu àquela pessoa, e não enciumado, invejado, vou lá e tento destruir a imagem daquela pessoa, a vida daquela pessoa, daquele irmão, daquele companheiro de trabalho. Gente, a palavra é muito concreta, ela nos mostra a atitude humilde de Moisés, que corrobora com aquilo que Jesus ensinou. Orai por aqueles que vos perseguem. Moisés estava sendo ali caluniado, perseguido pelos seus 2 irmãos, Arão e Maria, por causa da sua mulher etíope. Então, hoje, Deus está falando comigo, com você. Nessa leitura espiritual, nessa meditação, nessa lexio divina, Ele está falando comigo, com você. O Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao seu coração. Não cedamos espaço para o ciúme. Não cedamos espaço para a inveja. Combatamos de frente esses sentimentos, essas atitudes. Não se conforme a isso. Isso é doença, é lepra para o seu corpo espiritual, para a sua alma, para o seu espírito. E isso só traz dano para a sua vida espiritual. Te paralisa. Olha, o povo ficou paralisado por 7 dias, sem poder se mover. Exatamente por quê? Por causa do pecado, por causa da atitude de inveja, de ciúme, de Maria e de Arão. Então, não podemos ficar paralisados por esses sentimentos.
precisamos pedir em primeiro lugar a Deus: Senhor, me dê a graça, o dom da humildade, para que eu reconheça o Senhor, que eu sou dependente do Senhor, que tudo vem do Senhor, mas que também eu te reconheça no meu irmão. Porque a palavra é essa: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, o nosso entendimento, a nossa alma, e ao próximo por causa de Deus, que eu te reconheça no meu irmão. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu não posso aceitar o pecado na minha vida e conviver com o mesmo como se fosse normal. O salário do pecado é a morte espiritual. Portanto, devo combater todo e qualquer pecado com a oração, os sacramentos, confissão e Eucaristia e a palavra. De maneira especial, a inveja, o ciúme, a fofoca, pois esses pecados geram divisão e confusão na nossa família, se lá assim a gente age, no nosso trabalho e na comunidade. É uma mensagem muito poderosa da parte de Deus para mim e para você. Vigia o seu coração, vigia os seus sentimentos, busque ajuda, busque a confissão, vá para a missa, faz a adoração, pega a palavra, reza com a palavra, suplica a Deus que Ele te liberte desses sentimentos que só prejudicam a você. Claro, se você os expressa, comenta, fofoca, prejudica o seu irmão. E Deus vai cobrar isso de mim e de você. Então saiamos da paralisia, da morte espiritual e nos coloquemos cada vez mais abertos ao que o Senhor quer fazer na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, não nos deixe ceder espaço no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes para o ciúme, a inveja, a fofoca. Senhor, nos dê a graça de reconhecer o seu dom, a sua presença no nosso próximo, no nosso irmão, porque o ciúme, a inveja, a fofoca, elas causam um dano em nós, mas um dano também nos relacionamentos humanos, na família, no trabalho, na comunidade de fé. Que eu não seja, Senhor Deus, divisor, que eu não seja provocador de confusão, mas que ao ter consciência pela sua palavra, do chamado que o Senhor me faz, de romper com qualquer espécie de ciúme, inveja, fofoca, o Senhor me dê a graça de assim permanecer, de assim viver e de aplicar o que o Senhor mesmo ensinou diante das dificuldades, talvez, de relacionamento, com autoridade, que o Senhor me ajude a viver a sua palavra. É o que eu peço, porque a sua vontade é mais importante do que a minha, do que os meus sentimentos, do que aquilo que muitas vezes brota da minha humanidade corrompida. Então me ajuda a ser santo nessa área, meu Senhor e meu Deus. Veja que providência é a experiência da palavra. Uma palavra que me questiona, uma palavra que me faz experimentar a graça de Deus. Vamos juntos caminhar na direção da vontade de Deus? Que Ele abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.